Boa noite, irmãos. A paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. O pastor José Carlos, o pastor Marcos, o pastor José Carlos também está na graça do Senhor, mas o pastor Marcos não está aqui conosco hoje. Ele tinha um compromisso já assumido anteriormente, um casamento para se fazer lá em Pompeia. Então ele está em Pompeia, tá? Ele deixa o abraço para a igreja e a semana que vem ele está de volta junto conosco aqui. Eu fui convocado a estar trazendo a mensagem para os irmãos. Eu espero que Deus me use e use a vida de vocês. Que vocês sejam abençoados, assim como eu fui no preparo desse estudo. Não tenho a prática do pastor, mas eu espero poder transmitir a vocês. As crianças, até que idade? Até 9 anos, as crianças podem subir, tá? Vai ter uma salinha para eles lá em cima. Mas, irmãos, nós sabemos que um dia nós somos chamados para que nós fôssemos luz, para que nós fôssemos sal. Mas para quem que nós devemos ser luz? Para quem nós devemos ser sal para dar gosto? Nós também fomos convocados um dia a suportar as cargas uns dos outros. Mas no mundo que nós vivemos hoje, no mundo egocêntrico, no mundo individualista, onde diariamente nós somos contaminados a agir, a pensar da mesma forma que o mundo. E nós estamos no mundo. Nós fazemos parte desse mundo. Nós passamos a maior parte do tempo no agito, na correria. É levar filhos para a escola, reuniões, entrevistas, preparar as refeições, buscar filho na escola, faxina, ajudar nos deveres escolares dos filhos, relatórios, gráficos, trânsito, estudos, almoço de negócio, almoço com fornecedor, almoço com cliente. Ufa, final de semana chegou. Final de semana chegou, mas aí supermercados, atividades com os filhos, visitas, lavar o carro, concertos domésticos, shopping, aniversário do amigo, da tia, visitar os pais e vir à igreja. Finalzinho do final de semana lá. É lógico que a gente fala finalzinho do final de semana, né? Mas é começo da semana, mas finalzinho do descanso, vir à igreja. Mas a gente vem se der tempo. A gente vem se sobrou um fôlego. Ou no esforço, quem sabe na persistência, a gente vem à igreja para carregar as nossas energias para toda aquela correria que vai se iniciar na próxima semana. Nós corremos. E lá no finalzinho, no último fôlego, nós vamos à igreja. Chegamos aqui a 1000, porque saímos de casa já atrasados, estávamos resolvendo alguns problemas, algumas coisas, tinha que deixar o lanche da criança pronto, tínhamos que dar uma última olhada naquele material para a reunião da segunda-feira cedo. Enfim, nós chegamos aqui à igreja a 1000. Nós esquecemos de desligar o acelerômetro. E aí, já começou? E falta muito para acabar? Nós continuamos agitados. E nós vamos embora agitados também. Calma. Eu queria propor só uma dinâmica com os irmãos. Dê uma olhadinha do lado. Dê uma olhadinha para o seu irmão. Você cumprimentou essa pessoa a hora que você chegou? Um aperto de mão, um aceno, quem sabe um abraço. Será que deu tempo? Agora eu vou propor algo. Dê uma olhadinha um pouco além.
Não naquele lugar que você está acostumado a sentar sempre, mas um pouco além. Lá no fundo da igreja, os que estão no fundo, aqui na frente, dê uma olhadinha. Você cumprimentou essa pessoa? Talvez você tenha encontrado com essa pessoa, mas ainda não tenha cumprimentado porque não deu tempo. Talvez todo domingo você encontra com essa pessoa, mas você nunca tem tempo de trocar um cumprimento, um aceno com ela. E mais, por vezes, você encontra com essa pessoa na segunda-feira, na fila do banco, no trânsito. Você encontra com essa pessoa, às vezes, numa entrevista, num almoço. E você não se dá conta de que essa pessoa é aquele seu irmão, que domingo após domingo está aqui do seu lado. Está aqui e por muitas vezes ele está orando por você. Por muitas vezes ele não te conhece também, mas ele ora por você. Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos convocados a ser luz, a ser sal e a suportar a carga uns dos outros. Talvez o seu irmão ele esteja precisando agora, nesse exato momento, de uma oração, de uma conversa, de um aceno, de um oi. Você deve ser luz, você deve ser sal. Pergunte-se a si mesmo: a quem eu devo ser luz? A quem eu devo ser sal? Eu devo dar gosto à vida de quem? Eu devo iluminar a vida de quem? Por muitas vezes nós achamos que isso é uma obrigação somente da gente abençoar e iluminar a vida daquele que está próximo, daquele com quem a gente tem mais afinidade. Não. Você foi convocado para ser bênção e luz, não só na vida daqueles que te fazem bem, mas na vida de todos. Individualismo, egocentrismo, correria, agito, não são novidades desse século, não. Não são novidades dessa época, não. Isso há muito acontece. Mas hoje, o que tem acontecido nos dias de hoje, é que nós estamos perdendo alguns valores espirituais, alguns valores cristãos. Estamos perdendo a noção do que é viver debaixo da vontade de Deus. Nós estamos dando espaço nos nossos corações, espaço que deveria ser ocupado por Deus. Nós estamos dando espaço às coisas do mundo. Eu sei, falta tempo. Mas eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis 12. Nós vamos ver de um homem que ele era tão ocupado ou mais do que você. Ele tinha tantos compromissos ou mais do que você. Gênesis 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Amém? Ora, Gênesis 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Sinquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passado dali, para o monte ao oriente de Betel,
armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Esse homem era um homem ocupado também. Era um homem cheio de compromissos. Mas antes da gente seguir, eu gostaria que a gente pudesse orar. Que a gente pudesse entregar esse momento nas mãos do Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Pela palavra, ó Pai, que poderemos meditar aqui essa noite. E que sobre ela, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ter um coração transformado. Fale, Senhor meu Deus, através do Teu Santo Espírito. Enche, ó Pai, o nosso coração com Seu amor, com Sua misericórdia. E que no agito do dia, na correria, agora, ó Pai, nós tenhamos um tempo de paz. Um tempo, ó Pai, onde iremos receber da Tua palavra, da Tua bênção, ó Pai. E que eu tenha tempo, Pai, tempo de olhar de lado, tempo de ver meu irmão, tempo, Pai, de estender as minhas mãos, de entender e compreender a dor, a necessidade, ó Pai, daqueles que estão próximos. E me pôr, ó Pai, à disposição. Me colocar, ó Pai, para ajudar. Me colocar, ó Pai, à disposição do Senhor, do meu irmão. Nos abençoe, ó Pai, e fale aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, Deus ele disse a Abrão: saia da sua terra, saia da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e abençoarei também por seu intermédio, e também por seu intermédio abençoarei todas as famílias da terra. Deus ele faz uma promessa a Abrão. Ele promete que Abrão seria abençoado, que ele seria engrandecido. E não somente ele, mas também aqueles que com ele estivessem. Aqueles que viriam a habitar nessa terra onde o Senhor mostraria a Abrão. Que também os descendentes de Abrão seriam abençoados. Que todos os povos da terra seriam abençoados. E todos os povos da terra, nós estamos enquadrados. Amém? Então nós somos abençoados. Porque Deus prometeu. Nessa última música que nós cantamos, nós declaramos isso. Que as bênçãos de Deus, elas se cumprem. Mas mesmo sendo uma promessa, era uma terra desconhecida. Mas mesmo assim Abrão se dispôs. E ele saiu de sua terra e foi em busca da terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. De uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não sabia qual era. Mas Abrão aceitou esse desafio e ele saiu. Ele saiu e ele levou a Saraí, sua esposa, Terá, seu pai, e Ló, seu sobrinho. Agora, irmãos, quando Deus conversou com Abrão, ele deixou uma promessa. E a promessa seria que ele seria abençoado e também todas as famílias da terra por seu intermédio. Essa era a promessa. Mas junto com a promessa, Deus deixou também uma ordem, um pedido. Qual que era? Obedecer. Obedecer. Agora vejam bem. Acreditar. Abrão acreditou, ele saiu. E acreditar não é a mesma coisa que obedecer. Eu posso acreditar nas promessas, acreditar que Deus é poderoso para fazer se cumprir as suas promessas. Mas obedecer requer muito mais. Eu preciso me dispor. Obedecer, eu tenho que aceitar as mudanças que Deus propõe. Eu preciso aceitar aquilo que Deus pede.
Eu preciso fazer exatamente do modo como o Senhor pede. E isto pode custar algumas recusas. Obedecer pode implicar em você abandonar alguns planos, algumas recusas pessoais. E aí eu pergunto, você está preparado para isso? Para obedecer? Não para acreditar. Você deve acreditar, porque pela fé nós vamos acreditar. Mas obedecer é um passo de fé à frente. Obedecer é fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que Deus pede. Abrão, ele vivia com a família, ele vivia na casa de seu pai, lá em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade grande, uma cidade importante. E o Senhor manda que ele saia para um lugar desconhecido, para uma terra desconhecida, para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar onde seria. É trocar o certo pelo incerto, o palpável pelo invisível. E Abrão, ele tinha um outro detalhe. Abrão, ele era responsável pelo sustento da sua esposa e pelo sustento do seu sobrinho. Abrão confiou, ele teve fé. Ele não duvidou das promessas do Senhor. E ele saiu. Mas ele saiu como? Ele levou sua esposa, seu pai e seu sobrinho. E o que Deus pediu para ele? Saia de sua parentela e da casa de seu pai. Portanto, irmãos, o que Deus pede é que Abrão saísse somente com a família dele. A família dele ali era ele e a esposa. Esse era o pedido de Deus. Humanamente, nós podemos, dá para a gente imaginar, dá para a gente entender a confusão que deve ter se formado na cabeça de Abrão. Ele tinha um sobrinho. O irmão de Abraão morreu. Esse sobrinho ficou órfão. Abrão adota esse sobrinho. Ele cria, ele ajuda a criar no desenvolvimento desse sobrinho. Eu sei, porque eu perdi meu pai muito cedo. Fui morar com meu avô. Meu avô era a referência de pai. Meu avô era aquele a quem eu olhava e obedecia como pai. Com 7 anos eu perdi meu avô também. Aí eu tinha um tio que morava do lado de casa. Esse meu tio passou a ser referência na minha vida. Esse meu tio que me levava para assistir futebol. Esse meu tio que me dava bronca. Esse meu tio que me colocava medo quando a minha mãe... Vou contar para o seu tio. Eu ficava quietinho. Esse meu tio fez um papel de pai. E eu, na minha inocência, 7 anos, eu sabia o que era esse meu tio não me levar no futebol. Esse meu tio não me levar para sair, não me levar nos passeios. Então, humanamente, a gente consegue entender a confusão que deve ter se formado na cabeça de Abrão. Quando Deus pede, sai da tua parentela. Ele deveria ter deixado o sobrinho. Ele deveria ter deixado o pai. Porque uma vez que Abrão casou, aquela passou a ser a família de Abrão. Mas o pai tinha por volta de uns 200 anos. Abrão devia ter uns 70 anos. Abrão tinha outro irmão, mas de certa forma ele era responsável também pelo pai, já idoso. Eu acho que a gente consegue imaginar um pouco a cabeça de Abrão. E o que acontece? Abrão, ele parte. Ele vai para esse lugar incerto, confiando nas promessas do Senhor. Deus tinha planos. Deus escolheu Abrão para realizá-los. Mas para isso, Deus precisava restaurar. Deus precisava purificar, eliminar velhos costumes, velhos hábitos. Que Abrão aprendeu, cresceu
vendo e assistindo. O pai de Abrão, Terá, ele morava em Ur dos Caldeus. E aquela região, aquela terra, eles tinham por hábito adorar a outros deuses. Então o que Deus queria? Que Abrão se separasse desses velhos hábitos, desses velhos costumes. Que deixasse a idolatria para trás. Deus queria que quando Abrão chegasse ao destino, ao local onde Deus indicaria, olha, é aqui a terra que eu te indico. Que essa terra, que esse povo que iria se formar, essa descendência, não fosse contaminada com a prática de adoração a outros deuses. Deus queria um povo puro, um povo justo. E nós, muitas vezes, nós olhamos e nós não conseguimos enxergar os planos de Deus. Com certeza, Abrão também não conseguiu ver porque Deus pede para ele abandonar a família. Desculpa, os parentes. Muitas vezes, as promessas e os planos de Deus, para nós, são incompreensíveis. Mas, irmãos, se Deus te chamou, se Deus tem um plano na sua vida, acredite, esses planos que Deus colocou na sua vida são muito maiores do que os seus planos. São muito maiores do que as perdas que você pode ter. Os planos que Deus tem para você são planos de vitórias. São planos de bênçãos, de graças. Bom, as providências divinas, elas acontecem nas nossas vidas. Independente das nossas vontades ou não. Independente do nosso querer ou não. Deus, ele é superior. Deus é onisciente. Deus, ele trabalha de uma maneira diferente da nossa mente humana. Nós ficamos a imaginar. Mas se Deus fizesse assim, seria muito mais fácil. Deus prometeu que daria uma descendência a Abrão. E que daquela descendência ele faria o seu povo. Mas Saraí era estéril. Se Deus quisesse a ajuda humana, nós iríamos falar, Senhor, não chama Abrão não, chama Arão. A esposa dele não é estéril, a esposa dele pode gerar filhos. É assim que nós pensamos. Mas Deus pensa diferente, Deus age diferente. E Deus queria Abrão, Deus quer você na obra dele. É você quem Deus chamou. Nós vemos diferente, nós não enxergamos na ótica de Deus, nós enxergamos na ótica humana. Mas é o bom e o agradável é nós sabermos de que se nós nos curvarmos à vontade de Deus, à vontade do Pai, se nós nos curvarmos, abrirmos mão dos nossos desejos, dos nossos planos, Deus é poderoso, Deus vai nos dar bênçãos, vitórias. E que contra os planos de Deus, nós não podemos fazer nada, porque eles irão se cumprir. Aí Abrão, ele sai lá de Ur. E no meio do caminho, ele para em Harã. Ele para num lugar que foi planos dele, plano de Abrão, não plano de Deus. Ele não parou no local onde Deus determinou. Ele parou no meio do caminho. Planos do homem, não planos de Deus. E ele ficou um tempo ali em Harã. Até que Terá, seu pai, por volta de 205 anos, morre. Aí então, Abrão ele sai. Ele continua a jornada. Esse tempo é aquele tempo que o homem atrapalha os planos de Deus. Esse tempo é aquele tempo que nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, não como Deus determina. Mas após a morte do pai de Abrão, ele sai. E ele vai até Siquém, aonde o Senhor indica, esta é a terra
que eu darei à sua descendência, apesar de Saraí ser estéril. Essa é a terra que eu darei à sua descendência. Deus foi claro. Vá para a terra que eu te mostrarei. Vá para a terra aonde eu te guiarei. Abrão agiu assim em obediência. E chegando assim quem? Deus revela, olha, é essa terra. Então Abrão vai e edifica um altar ao Senhor. Ele acreditou que aquela era a terra que ele estaria recebendo das mãos do Senhor. Mas, irmãos, apareceram dificuldades. Surgiram dificuldades e a fome era grande naquela terra. Aí eu já estou lá em Gênesis 12, 10. Então o que Abrão faz? Ele se esquece de que ele estava ali porque Deus mandou que ele estivesse ali, porque Deus levou ele até ali, porque Deus prometeu que abençoaria ele ali. Abrão esquece. Com medo da fome, Abrão ele vai para o Egito. Quando está próximo de entrar no Egito, ele fica com medo de que os homens do Egito, visto que Saraí era muito bela, que os homens do Egito matassem para ficarem com Saraí. Então eles armam um plano. Eles têm uma ideia. Olha, vamos falar que nós somos irmãos. Não que nós somos casados. Assim ninguém irá me fazer mal. Planos do homem. E assim Faraó fez. Faraó levou Saraí para a sua casa. E com isso ele tratou muito bem o suposto irmão de Saraí. Ele tratou muito bem Abrão. Agora os nossos planos não são planos de Deus. Seria muito melhor ele ter ficado ali, aonde o Senhor determinou. Assim como para nós também é muito mais gratificante. É melhor a gente ficar aonde o Senhor nos leva, aonde o Senhor determina que nós devemos ser bênçãos. E Abrão, ele preferiu ter o alimento lá no Egito, mais longe da presença de Deus, do que enfrentar a fome, aonde o Senhor o levou e aonde o Senhor prometeu bênçãos. Mas os planos de Deus não podem ser interrompidos. Os planos de Deus vão acontecer. E Deus, ele falou através do profeta Jeremias, lá em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que planos, que pensamentos tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, um futuro e uma esperança. O Senhor está prometendo, tá? Porque Ele conhece os nossos planos e Ele quer que os planos dele se façam nas nossas vidas, não os nossos. Porque os planos de Deus são muito maiores. Os planos de Deus são os melhores para mim e para você. Deus estabeleceu uma aliança que Ele abençoaria, que Ele faria de Abraão uma grande nação, mas que Abraão deveria obedecer. E quando a gente, assim como Abraão, quando nós começamos a sair fora dos trilhos, o Senhor vai lá, Ele nos coloca nos trilhos novamente, porque Ele quer nos usar. Talvez você já tenha sentido isso na sua vida. Talvez você fala, pô, mas eu venho à igreja todo domingo, eu dou dízimo, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola, eu não peco, eu venho na escola dominical, venho no culto de oração, eu ajudo meus irmãos. E por quê que as coisas não acontecem na minha vida? Porque parece que eu sempre estou correndo atrás. Será que não cabe a gente refletir um pouco como tem sido nossa vida?
Como tem sido o nosso caminhar? Eu estou fazendo aquilo que o Pai me pede? Eu estou sendo bênção na vida do meu irmão? Eu estou sendo bênção na vida da comunidade? Será que esse tempo que você julga que nada está acontecendo, não é tempo que Deus está te usando para te trazer de novo nos planos dele? Com Abrão foi assim. Abrão estava lá no Egito, mas ele estava em pecado e mentira. Aí o Senhor envia pragas para o Egito. E por essas pragas o faraó ele descobre a mentira. Aí ele manda que Abrão saísse do Egito e que levasse a esposa. Então Abrão retorna para Siquém, para o local onde Deus queria que ele estivesse. Para o local aonde desde o início o Senhor apontou. É esse local que eu quero que você seja bênção. É esse local que eu quero que você abençoe todas as famílias da terra. Abrão retorna. Abrão vai. Ele, Saraí e Ló, que estava com ele. Eles voltam para aquela região, para aquela terra onde o Senhor indicou. Para aquela terra da onde eles não deveriam ter saído. Lá em Gênesis 13:4 diz: Abraão levantou um altar ao Senhor. Ele invocou ali o nome de Deus. Abraão voltou, Abraão reconheceu que ele deveria ter ficado ali, que ele não deveria ter saído dali. Então ele invoca o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é misericordioso. Ele nos corrige, ele nos ensina. Ele tinha promessas para Abraão e ele tem promessas para você. Ele quer te usar. Deus ele pede para Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Deus pede para ele ir para uma região desconhecida, que ele ainda iria lhe mostrar onde era essa região. Deus queria, a partir de Abraão, formar uma grande nação. E Abraão sai, mas não de sua parentela, como já vimos. Ele leva consigo o seu pai, o seu sobrinho. Eles ficam um tempo em Harã, até a morte de seu pai. Então ele segue jornada, ele chega a Siquém. O Senhor anuncia que ali era a terra que ele havia prometido. E é que é ali que ele faria dele uma grande nação. Deus, irmãos, ele é longâmino. Deus é paciente. Deus é cheio de graça. Deus é misericordioso. Tem hora que precisa ler aqui porque não sai. Isso está lá em Salmos 86. Mas nós precisamos cuidar. Porque apesar de tudo isso, da paciência, da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus, ele é justo também. E se Deus quer te usar, se Deus pediu para você estar aqui ou ali, obedeça. Porque ele é justo. Mas Abrão, ele volta do Egito, ele chega ali, aonde o Senhor determinou. E tudo estava indo bem. Só que tudo estava indo bem com Abrão e com Ló. Eles estavam enriquecendo, tendo gados e, por muitas vezes, o econômico, o financeiro, o querer ter, o querer somar, atrapalha. E o que aconteceu ali? Ló enriqueceu. Abrão já era rico, se tornou mais rico ainda. Os dois tinham gados. Os dois moravam juntos. Houve briga dos pastores, de um contra os pastores de outro. A terra, a pastagem que a terra produzia, era pouco para tanto gado. Deus permitiu
que eles enriquecessem, que eles progredissem. Mas será que Deus tinha um propósito para isso também? E diante da contenda, diante dessa briga, Abrão que era pacífico. Abrão ele se dispôs a solucionar essa contenda. Abrão chama Ló, vem cá. Pela passagem a gente entende que deve ser de um lugar onde eles podiam ver toda a terra. Abrão chama Ló e pede: olhe toda a terra, até onde a sua vista alcança. Essa terra é terra boa, terra que produz. Mas essa terra tem sido pouca para aquilo que o Senhor nos deu, para aquilo que o Senhor permitiu que nós ganhássemos. Hoje existe uma contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Para que essa contenda não chegue a nós, tio e sobrinho. Abrão propõe a Ló. Está lá em Gênesis 13, de 9 a 11, se alguém quiser acompanhar. Gênesis 13, de 9 a 11. Olha uma proposta de Abrão. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolhe para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se de Abrão, seu tio. Bom, eu consigo imaginar, eu acredito que os irmãos também, a dificuldade que Ló deve ter sentido em escolher para que lado ele iria. Ele subiu num lugar alto, ele olha a terra, de um lado, tudo verdinho, água. Ele olha do outro lado, sequidão, deserto. Aí ele tem que escolher para que lado ele vai. Eu não sei você, mas eu sei para que lado eu escolheria. Porque eu sou pecador, porque eu sou humano. Porque os meus olhos enxergam com os olhos humanos. E principalmente, irmãos, eu sendo chamado ali, escolhe agora, decida. Tomar decisões nas quais Deus não participa. Aonde nós buscamos o melhor para nós. Aonde nós buscamos, pensando só em nós. Tomar decisões aonde nós queremos e enxergamos só o financeiro, só o econômico, só a satisfação pessoal. Tomar decisões dessa maneira tendem a ser decisões erradas. Tomar decisões aonde nós não chamamos Deus a participar, aonde nós não buscamos o conselho de Deus, são decisões que vão nos levar à perdição. São decisões erradas. Agora, eu abri o culto falando que nós vivemos na correria, que nós andamos no agito, que por muitas vezes
5 dias da semana, 6 dias da semana, nós estamos recebendo o que o mundo tem a nos oferecer. Aí no domingo à noite a gente tira para se encher do Senhor. Aí quando é sexta-feira, você precisa tomar uma decisão dessa. Quando é sexta-feira, o seu tio que te criou, o seu tio que te deu sustento, que te deu amparo, ele te chama e fala, olha, escolha o lado que você vai, porque se você for para um lado, eu vou para o outro lado, para que a gente não tenha contenda entre nós. Sexta-feira, você está esvaziado das palavras do Senhor. Você está esvaziado do Senhor. Por quê? Você veio domingo, você se encheu do Senhor. Sexta-feira, o tanque do seu carro está vazio. Você precisa passar no posto e abastecer. Então nós precisamos cuidar. Para que a gente se alimente, para que a gente se encha do Senhor todos os dias, todo instante. Para que se na sexta-feira formos convocados a tomar uma decisão nas nossas vidas, que essa decisão seja acertada, que essa decisão seja a decisão do Senhor, seja melhor. Se nós voltarmos lá em Gênesis 2, 3, o Senhor diz a Abrão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa decisão que Ló tomou, ele abençoou a vida de Abrão? Não. Porque ele olhou, olha, se meu gado for para aquele lado da seca, do deserto, meu lado não vai ter alimento. Então eu quero meu gado desse lado. Meu tio que se vire. Abraão não abençoou. E nós somos descendentes de Abraão. Cabe a nós abençoar a vida dos nossos irmãos. Porque assim nós seremos abençoados também. Agora, imagine, você no lugar de Abraão, tá? Você. Aí você chega em casa, você chega para sua esposa e fala, olha, nós vamos pegar o nosso gado, as nossas tendas, e nós vamos seguir para cá. A esposa deve ter chegado para ele, você é louco? Como que nós vamos seguir para cá? Nós vamos alimentar o gado como? Como que nós vamos tirar o gado da pastagem? O que nós vamos dar para o gado comer? E foi assim que Abraão fez. Abraão chegou em casa e ele falou para Saraí, olha, as nossas tendas vão ser daqui para lá. Os pastores de Abraão devem ter falado, esse cara endoidou. Esse cara ficou louco. Mas Abraão, mesmo diante das circunstâncias ruins, ele errou quando ele desceu para o Egito, mas ele aprendeu. Mesmo de situações controversas, mesmo de problemas, de dificuldades, Abraão, ele parte. Ele vai ali para o lado do deserto, para o lado da seca. E lá em Gênesis 13, 18 diz, Abraão, ali, naquela terra seca, naquele deserto, ele levantou um altar ao Senhor. Porque ele havia levantado um altar lá, onde hoje estava Ló. Abraão, ele se dirigiu no sentido oposto. Mesmo a esposa, mesmo os pastores terem chamado ele de louco, ele foi lá, ele agradeceu ao Senhor por aquilo que ele tinha. E nós aprendemos também em todas as circunstâncias, em todo instante, dar graças a Deus. Mas a história segue. E a conclusão de uma decisão precipitada, a conclusão
de tomarmos decisões pensando somente em nós, somente em ganhos, somente no nosso prazer. Ló estava do lado de cá, naquela região verdinha. Mas ali também, desse lado que Jó estava, ali também tinha a cidade de Sodoma. E a princípio Ló, ele fica morando em tendas. Mas aos poucos, Ló ele vai cedendo. Ele vai se aproximando. Ele vai chegando perto de Sodoma. Ele estava morando em tendas. Sodoma era uma cidade, tinham casas. Ele se rende ao prazer, ao bem pessoal. E ele se aproxima de Sodoma. E ele foi morar em Sodoma. Só que Sodoma era uma região, era uma cidade de homens pecadores. E isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós não obedecemos o chamado do Senhor. E começamos a fazer planos, a traçar planos, a agir do nosso modo. E não percebemos que nós estamos nos aproximando do pecado, fugindo da presença de Deus. E aí, vou encurtar, não vou passar ler toda a passagem, mas aí houve uma guerra. Alguns reis guerrearam contra Sodoma, saquearam a cidade e levaram Ló, a esposa e os filhos cativos, presos. Abrão, quando ficou sabendo disso, de que o sobrinho estava nas mãos dos saqueadores, Abrão vai ao encontro desses saqueadores. Ele resgata Ló, ele resgata tudo aquilo que foi saqueado da cidade de Sodoma. Ele devolve tudo. E ele volta aonde ele deveria estar, naquela terra onde o Senhor indicou. Apesar de que pela ótica humana, Ló se aproveita da mansidão, da calma de Abrão, e até mesmo pelo fato de que Ló enriqueceu e possuiu o que tinha por ter aprendido com o tio, por ter andado ao lado do tio. E que Abrão, sendo mais velho, deveria ter prioridade na escolha. Ló deveria ter permitido, ou que Abrão, por ser mais velho, escolhesse a terra, a qual ele queria, ou ter feito uma divisão mais justa, onde os dois ficassem com água e com pastagem. Abrão, ele foi considerado o pai de muitos. Ele foi considerado o pai da fé. E a descendência de Abrão vive até o dia de hoje. Gálatas 3:29 diz: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então nós somos descendentes de Abraão. Nós fazemos parte daquele povo que Deus formou, aquele povo puro. Portanto, irmãos, que nós tenhamos a mesma fé de Abraão, a mesma confiança. Nós somos convocados a ser sal e luz, mesmo em situações adversas. Nós temos que iluminar a vida dos nossos irmãos. Nós temos que dar gosto à vida dos nossos irmãos. Mesmo que para isso a gente precise interromper alguns planos pessoais, interromper alguns prazeres. Mesmo que para isso a gente tenha que ser luz e sal diante de pessoas egoístas, diante de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mesmo diante de pessoas egocêntricas, mas nós temos, porque nós fomos chamados a ser sal e luz. Amanhã a sua jornada, a sua correria, ela vai continuar. Não queria lembrá-lo disso já, né? Depois do Fantástico é um bom momento para você lembrar, né? Amanhã é segunda-feira, eu
estou na luta. Mas amanhã a sua jornada ela vai continuar, a sua correria. Você está no mundo, você vive no mundo. Mas amanhã, a hora que você sair, lembre-se, quem rege a sua vida, quem determina as coisas na sua vida, é Deus. E assim como ele fez com Abrão, ele fará contigo. Ele é quem vai designar quem vai estar com você amanhã. É ele quem vai determinar aonde você vai estar amanhã. É ele que vai determinar se você vai ter ganho ou se você vai ter perda amanhã. É ele quem vai determinar se aqueles planos que você está traçando já há um bom tempo irão acontecer ou não. Mas não se desespere. Entregue, confie, obedeça. Deixa Deus reger sua vida. Deixa Deus mostrar o caminho que você deve seguir. Deixe Ele governar sua vida. E lembre-se, tanto esse irmão que está próximo de você agora, quanto aquele irmão que está longe, ou aquele irmão que não veio ao culto hoje, ele é descendente de Abraão. Lembre-se que nós somos uma família, criadas a partir de Abraão. Lembre-se que você foi chamado, que Deus tem um plano para a sua vida e que Deus vai fazer esse plano se cumprir. Apenas aceite, apenas confie, apenas obedeça. Porque é melhor termos planos pessoais, sonhos não realizados, mas estarmos na presença de Deus, estarmos abençoados por Deus, do que estarmos com os nossos planos, com os nossos sonhos, andando mais longe da presença de Deus. Deus é contigo o tempo todo, se você for obediente. Amém?